Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 25 de setembro de 2025. Breve atualizações sobre o meu estado de bem-estar. Continuo na mesma vibe, estou me sentindo muito bem, muito feliz, segura, focada nas minhas coisas, nos meus trabalhos, animada com o futuro de um jeito que eu nunca fui. Eu me sinto feliz com a minha vida também, como se eu soubesse que tudo vai dar certo eu ia falar que não é que eu não penso na minha dinâmica, mas eu não vejo mais a minha dinâmica como uma dinâmica. É uma coisa, tipo assim, eu existo, eu tenho isso, eu sou uma chama gêmea, mas o meu mundo não gira mais ao redor de saber disso, de tentar resolver essas coisas indissolúveis da dinâmica. Eu me sinto livre e eu tenho pensamentos de pessoas livres, assim, eu não vou nem dizer de como eu era antes da dinâmica, porque eu também era apegada a outras coisas. Mas eu me sinto em um novo estado de ser, assim, em que eu confio nas coisas que o eu superior vai trazer pra mim. E eu sei que fazendo o que eu gosto, eu falo fazendo o que eu gosto porque pra mim esse âmbito profissional sempre foi um problema muito grande. Foi sempre onde eu mais sofri na dinâmica. Tudo dava errado pra mim, porque eu gastava muita energia e o meu foco total era nisso. Então, pra mim, sempre foi uma área bem sensível, tanto profissional quanto financeira. E nesse momento eu me sinto, assim, confiante, mesmo sem ter resultados, assim, aparentes. Mas eu me sinto confiante porque eu sei quem eu sou energeticamente. E o que eu estou vibrando agora vai se manifestar fisicamente no meu futuro. E eu me sinto muito guiada pelo meu eu superior e eu não tenho dúvida de que as coisas vão dar certo por causa disso. Que eu sempre quis controlar muito a minha vida, o meu ego sempre quis estar à frente e eu sempre fiz escolhas erradas, tipo, em todas as áreas da minha vida, mas mais nessa parte profissional. E eu tive que recomeçar muitas vezes, isso foi algo que me trouxe muita exaustão e medo também. Passei pela síndrome de burnout, então eu tenho muito medo de... Não digo trabalhar demais, não é isso, mas é um trabalho pesado, entende? Que requer muita atenção e energia. E então, depois do burnout, eu acabei com medo, assim, de me importar muito com o trabalho e chegar nesse lugar que eu passei, nesse mesmo lugar onde você, assim, tem medo de entregar muito e não pensar em você. E nesse momento eu não sinto mais esse medo, eu estou trabalhando muito mais do que o normal, mas eu sei que é para uma coisa que é minha, sabe? Uma coisa que é certa. E eu até tô falando sobre isso porque ontem me veio um insight, assim, muito grande de que tudo na vida a gente precisa tomar uma decisão, mas uma decisão certeira sobre as coisas. Tomar uma decisão, dizer eu quero isso e fazer. Não ficar esperando tudo de mão beijada. E é muito difícil isso. É fácil falar, mas é difícil ter esse estado de pensamento, porque a gente fica variando muito, a gente fica muito em cima do muro. Eu sempre fui uma pessoa indecisa, inclusive até com cardápio, assim, em restaurante. Eu tenho sorte de ser vegetariana hoje, porque eu não tenho muita escolha. Mas os restaurantes já estão melhorando tanto nessa parte, que agora, em vez de uma opção, já tem duas. Aí eu já fico assim, né, preciso gerar mais atenção naquilo. Mas, enfim, voltando aqui pra onde eu tava, eu sempre fui essa pessoa um pouco indecisa. E nos últimos meses, assim, da minha vida, toda vez que eu ficava indecisa sobre algo, principalmente na minha dinâmica, envolvida com aquele cara que nunca saía comigo, nunca tinha tempo pra ficar comigo, mas falava comigo o dia inteiro no WhatsApp, e também envolvida nessa última relação que eu tive com a minha chama gêmea, eu ficava muito assim, às vezes, de
estou doando muito, qual decisão devo tomar? Queria tomar uma decisão, mas não conseguia fazer. E isso é indecisão. E o que me ajudou muito era, eu sempre falava assim, Dani, toma uma decisão e segue. Você precisa escolher agora. Você vai querer A ou B. E assim que eu escolhia, eu seguia aquilo. Toda vez que eu ia falar com a minha chama gêmea, coisas importantes, ou até coisas em geral. A ou B, você precisa falar. Você precisa tomar uma decisão, porque assim que você toma uma decisão, você só tem que executar. E ontem me veio esse insight que para tudo na vida a gente tem que ser assim. Inclusive para as coisas que a gente quer. Tipo, primeiro, aceitar que você quer aquilo e depois comunicar para você. E isso é uma fase, assim, eu nunca passei por isso, de negação da minha dinâmica ou do meu amor, mas eu sei que muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas negam a dinâmica, porque às vezes causa muita dor e é mais fácil negar que você tá passando por aquilo, algo tão forte, né? E outras pessoas negam que querem a união, ou negam que querem um amor, ou que sentem um amor. Não foi uma coisa que eu passei, mas aparentemente é uma coisa muito forte nas chamas gêmeas. E não só negar a união, mas algumas pessoas até aceitam a união, mas negam que são uma alma só. Não conseguem acreditar que outra pessoa é você, mas em outro corpo. E isso tudo, querendo ou não, é negação. Inclusive com coisas que... outras coisas banais, de tipo... eu nego a minha conta bancária, eu nego que eu sou próspera e abundante, eu nego que eu gosto do meu trabalho, ou eu nego o que eu gosto de fazer, porque às vezes eu tenho uma crença do que eu gosto e do que eu sou boa não faz dinheiro, então eu vou negar aquilo até o fim, esconder dentro de mim e vou ganhar dinheiro com outra coisa. Aí o que acontece? Você é infeliz, porque você tá negando o seu eu superior, você tá negando algo da sua alma, algo que vem de dentro de você. Você tá negando que você é boa, você tá negando que você é mulher, você tá negando que você gosta de ser feminina. Você tá negando o seu feminino, servindo os outros com sexualidade. A gente acaba negando muitas coisas dentro de nós. E tudo que Deus quer só é que a gente diga com clareza o que a gente quer. E para isso a gente precisa aceitar o que a gente quer e não se repreender. Ai, nossa, eu quero um carro que custa 2 milhões de reais, porque eu vou me sentir bem com aquele carro. Então aceita isso. Aceita que você é a pessoa que precisa desse carro de 2 milhões de reais para se sentir bem, ou simplesmente para achar que está dirigindo com segurança. Porque venhamos e convenhamos, um carro que custe 2 milhões de reais talvez sim tenha mais segurança em apetrechos mecânicos e seguros e de última geração do que um Fusca tinha nos anos 50. Ou até hoje, né? Porque eles existem ainda. Então é isso, você precisa aceitar aquilo que você quer, entendeu? Eu quero trabalhar com tal coisa. E você trabalhar com tal coisa. Tipo, primeiro aceita pra você e depois faça os pequenos movimentos. Se o seu sonho é ter um estúdio de yoga, então aceita isso. Não fica procurando os ICs, porque eu conheço muitas pessoas que ficam nessa, sabe? Eu quero ter tal coisa, mas daí eu vou ter que trabalhar no sábado e no domingo. E daí eu vou ter que trabalhar de noite, porque o aluguel do espaço é caro e eu vou precisar fazer dinheiro. Aí os meus gastos vão ser maiores. Tipo, isso é pura física quântica, mecânica quântica. É quando você quer uma coisa, mas daí você fica vendo tudo que você vai ter que fazer para ter aquela coisa, aí o universo fica confuso, porque primeiro você gerou o pensamento do querer, aí depois você viu os contras, tipo, aquele pensamento na hora, a existência daquele futuro foi bloqueado para você, aí você vai ter que começar do zero. Inclusive nas palestras do Hélio Couto, que eu sempre venho aqui e falo que eu indico muito, porque o professor é uma pessoa muito inteligente, e algumas pessoas até negam a física quântica dele, eu acho isso engraçado. Mas ele, além de ser muito inteligente, ele é muito repetitivo. E ele fala
tanto a mesma coisa que a gente acaba aprendendo, gravando e executando, porque fica dentro do seu inconsciente. Ele joga aquela informação para dentro do inconsciente. Então ele fala assim: as pessoas vêm muito aqui nas palestras em busca de carro, casa, apartamento. E depois que ou consegue ou não consegue, porque se você conseguir, você sai da palestra, porque era só aquilo que você queria. Se você não conseguir, no tempo que você achava justo, você sai também, porque acha que aquilo não faz sentido e acaba não acreditando mais naquilo. Mas o que ele fala é que, assim, primeiro você precisa decidir o que você quer. Então, eu tô dando os exemplos que ele dá, tá? Ele fala muito de BMW. Então, se você quer uma BMW preta, tal modelo, tal ano, você precisa pensar naquilo e querer aquilo e só. O como é o universo. Você tem que acreditar que você vai ter aquilo. O como e o quando não é com você. É claro que você vai continuar trabalhando. Se você tá prestes assim a comprar, você tem um carro e você quer comprar aquele carro e tá quase lá, você pode anunciar o seu carro à venda. Então você pode dar os pequenos passos e o universo vai entendendo os seus sinais e vai fazendo as coisas acontecer. Mas o que ele traz nas palestras é que muitas pessoas não sabem o que quer. Se você perguntar hoje, sair dando uma entrevista aí daquelas de calçadão da cidade e perguntar qual é o carro dos seus sonhos, a pessoa não sabe. Não sabe qual. Ah, é uma BMW, tá, mas qual modelo? Qual cor? Como você quer o banco de dentro? Ah, como é a casa dos seus sonhos? Ah, ela tem 100 metros quadrados e 3 quartos. Tá, mas que cor é o piso que vai estar na casa? Que cor é a casa? A sua mesa de jantar vai ser redonda ou quadrada? A sua cama vai ser queen ou king? As pessoas não conseguem responder isso. A gente não... O mundo é tão barulhento e tão cansativo. A Matrix faz esse barulho pra gente não entender como as coisas funcionam, que a gente não para pra pensar nessas coisas. No que eu realmente quero? Nossa, eu quero comprar uma bicicleta, mas que cor é a bicicleta? E eu tô falando isso de coisas materiais, mas pode ser, assim, o mínimo. Ah, eu quero uma garrafinha de água nova, porque a minha não tá tão legal mais, já tá velha. Que cor eu quero a nova garrafinha? Sabe? Eu não tenho dinheiro agora pra comprar a garrafinha, tá? Mas que cor ela seria? Qual marca ela seria? Ela seria personalizada? Teria o meu nome ou não? Entende? E assim que você decidir, as coisas vão se criando sozinha no universo. E eu vim falar disso porque nesse tempo todo que eu tô nessa nova fase da dinâmica, a única coisa de que eu não perdi a certeza ainda, mesmo sentindo pouco, mesmo me sentindo meio desconectada e distante, mesmo abrindo espaço para o universo agir na minha vida, tanto na dinâmica quanto nas outras coisas, eu não desisti da minha união. Eu já trouxe aqui várias vezes de que, talvez assim, né, com o ego da minha chama, não seria uma boa relação para mim. Mas se ele acordasse, se ele despertasse, se ele entendesse que ele também vive uma dinâmica, uma relação de almas, não precisa nem saber da dinâmica. Mas eu acho, minha opinião, meu achismo, que se a nossa chama soubesse, claro que trazido pela espiritualidade, não pela gente, ia ser muito mais divertido poder conversar isso como a sua própria chama gêmea. Mas, entre tantos e sis, eu nunca perdi esse amor, esse carinho, essa vontade de união. Eu falo que, assim, eu me sinto livre e aberta para o universo, então eu não me sinto mais presa naquela indisponibilidade, tanto de situações, momentos e pessoas, mas eu também sei que, não sei, eu tenho esse sentimento de que não é outra pessoa pra mim. Não sei, não é outra pessoa. E ontem eu tava até, assim, ontem eu tive um momento bem emocional, né? À noite, e eu tava pensando nisso, de tipo, hoje eu aceito que eu sou suficiente pra mim. É claro que é super divertido ter outra pessoa. Todo mundo é humano e
as configurações humanas, elas são coletivas, então as pessoas são casais, são amigos, são relacionamentos em geral. Mas eu não sei, eu sinto isso assim, que pra mim não tem ninguém. Que o que eu vivo não é uma espera, mas é uma certeza, sabe? É como se assim, o universo mesmo mexesse as suas pecinhas ali pra que nada caia na minha frente. Até porque quando cai, as pessoas não podem me encontrar. Ou a gente para de estar no mesmo lugar. Se eu vou num lugar todos os dias, eu vou trabalhar. Aí nesse prédio do meu trabalho tem uma pessoa que a gente flerta. Eu saio do trabalho. Pra mim não flertar mais com aquela pessoa. Isso não foi nem o caso que aconteceu comigo, só tô dando um exemplo. E então eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, é como se o universo tivesse tanta confiança de que a minha chama gêmea vai conseguir dar os mesmos passos que eu consegui. Porque se eu conseguir, ele por ressonância quântica, ele sou eu, ele vai conseguir também. Ele não tem escolha, sabe? E se eu tô aqui todos os dias da minha vida, o meu foco agora é todos os dias da minha vida me tornar uma pessoa melhor, mais amorosa e mais evoluída. Eu quero evoluir. Eu quero sair dessa dimensão, eu quero viver em outra. Eu quero passar para a próxima fase. O meu estágio, eu vim aqui na Terra dessa vez como chama gêmea. E só Deus sabe lá quantas outras vezes eu vim como chama gêmea. Mas nessa eu tô disposta. Nessa eu acordei super cedo. Quantos anos eu não tenho pela frente para me descobrir mais sobre o despertar, sobre a rendição ao meu eu superior. Então, eu digo isso porque eu sempre fui a pessoa que olhou para tudo e achava que o tempo estava passando rápido e que as coisas não estavam acontecendo e que a dinâmica precisava acelerar. E hoje eu vejo como se tudo tivesse ótimo do jeito que é. Tipo, o tempo tá certo. Não tem ninguém atrasado. Eu não me sinto atrasada pra nada. Inclusive, me sinto muito adiantada. Eu acho que, assim, eu sinto, assim, que eu saí o mínimo, assim, da Matrix. O mínimo pra se passar pra próxima dimensão. E hoje eu vejo o problema das pessoas ao meu redor, pra mim, eu não me conecto mais com eles. E o tempo é um problema muito comum. Hoje em dia, todo mundo se comparando nas redes sociais e todo mundo se sentindo atrasado. Meu Deus, assim, eu vejo que o Instagram foi muito bom para difundir certas ideias que a gente não tinha acesso antes. Eu lembro que em 2015, por aí, eu queria ter uma vida mais saudável, eu queria emagrecer. E eu ficava procurando... Eu não tinha dinheiro, né, pra pagar nutricionista. Eu era estudante. Eu não ia pedir pra minha mãe, porque naquela época já era caro. Agora é caríssimo. E eu não queria pedir dinheiro pra minha mãe pra isso. Minha mãe já pagava, tipo assim, minha vida inteira. Tudo que eu queria necessário pra eu estudar e pra viver naquele momento. Então eu procurava na internet e não tinha nada. Tipo, eu tinha um monte de informação errada. O máximo que você encontrava era no Pinterest. Ou você tinha blogueiras bem poucas, fitness mais radicais e que oferecia Nesfit pra você. E hoje eu vejo que o quanto conteúdo de qualidade se tem sobre nutrição ou sobre outras várias coisas, sabe? Tipo, coisas muito mais importantes. Eu digo, tipo, você tem uma doença autoimune. Você consegue ter um monte de dicas, tipo, de profissionais muito qualificados na internet que te ajudam a viver uma vida melhor com a doença e, assim, com custo mínimo, sem pagar pelo especialista. Hoje você tem acesso a informações muito legais, ao mesmo tempo em que a rede social deixou todo mundo nervoso, porque hoje em dia, eu não sei se eu já falei isso aqui, eu lembro quando eu era criança, eu ia no dentista e o meu dentista, ele ia para congressos fora do Brasil. E ele me trazia álbum de fotos pra ver aquilo, tipo, ver as fotos dele nos Estados Unidos, na Europa, e eu ficava assim, abismada, sabe? Nossa, que lugar bonito, diferente. Gente, ele trazia o álbum de fotos.
A visita chegava em casa e a primeira coisa, assim, uma das coisas que era meio que essencial para receber uma visita em casa era você ter um álbum de fotos novo para mostrar. Vocês têm noção de que era assim que você ficava sabendo da vida das pessoas? Hoje em dia tá todo mundo se sentindo atrasado, todo mundo se comparando. Porque apesar dessas coisas boas que tem na internet, também tem essa de comparação. Também tem essa crença do tempo, de que tá todo mundo perdendo tempo, tá todo mundo atrasado. A nossa geração, a minha, né, de 30 a mais, a gente tinha a cabeça, e eu digo isso que é porque eu falo da minha posição e de toda a minha rede de amigos. A gente tinha a ideia de que aos 30 anos tava todo mundo com casa, carro, apartamento. E filho, e marido. E assim, chegamos. E cadê essas coisas? Não chegou junto, sabe? Não é todo mundo que conseguiu materializar e trazer uma família pro momento presente. Acredito eu que só quem focou nisso mesmo. E não foi o meu caso, né? Eu já falei, comecei esse episódio falando que o meu foco total da minha vida sempre foi o profissional. Então, eu sempre deixei as outras coisas de lado. Muito de lado. Então, eu tive esse insight de que, primeiro, a gente precisa decidir as coisas. E assim que tomada a decisão, aceitar que é aquilo que a gente quer. Então, eu já tô há algum tempo mexendo com coisas que eu amo, que é a psicologia e a papelaria. E ontem eu aceitei que é realmente isso que eu quero fazer da minha vida. Inclusive, aceitei que eu tenho mais vontade de gastar mais tempo com design e papelaria do que com a psicologia. Que é o que eu gosto mais de fazer, é o que me dá prazer fazendo. Mas eu vejo muito mais a psicologia e até esse canal como a minha forma de servir a espiritualidade, ajudando pessoas que estão passando ou passaram ou vão passar por aquilo que eu também passei e que eu não encontrava nenhuma informação. Eu lembro que eu tinha muita vontade, eu escutava muitas pessoas falando sobre equilibrar polaridades, yin e yang. Despertar o feminino, o equilíbrio do masculino e do feminino dentro de você. Eu falava, tá bom, entendo que eu tenho que fazer isso, mas como? E ninguém falava sobre o como. E todos os vídeos que tinham o nome de, tipo, como fazer isso, não falavam o como. Falavam o que era. Ou o que você ia viver se você fosse aquilo, mas o como, ninguém falava. E eu fui descobrindo sozinha. Inclusive, essa é uma ideia de vídeo que eu tô pra trazer aqui. Tipo, essa é uma ideia que eu sei que eu preciso trazer, porque toda vez que eu vou gravar ele, eu falo outra coisa. Que é o como eu equilibrei isso dentro de mim. Sabe? O como que eu sei que está equilibrado dentro de mim. Como eu sei? Porque hoje eu vivo o melhor da minha feminilidade. Não tenho medo de dizer quem eu sou. Não tenho medo de ser mulher. Não tenho medo de gostar de coisas de mulher. Não tenho medo de me sentir submissa. Não fico achando que eu sou submissa. Inclusive, a minha força é muito maior do que isso. Mas antes eu ficava ferida. Era ferida. Se eu sentisse que algum homem ou alguém estava implicando que era mais do que eu. Ou que era mais importante do que eu. Hoje, se alguém quer fazer alguma coisa por mim, eu falo, por favor. Não vou dizer que não, entendeu? E se eu falo, tipo, de abrir uma porta e de carregar peso na academia ou de qualquer coisa, eu falo, sim, por favor, faça por mim. Entendeu? Principalmente quando é homem. Quando é mulher, eu ainda vou lá e faço, porque, né, a outra pessoa também precisa, assim, se sentir servida, talvez para equilibrar o masculino e o feminino dela. E quanto ao meu masculino, porque hoje eu tô fazendo tudo que eu gosto. Eu não tenho retorno, que nem eu falei pra vocês ainda, o retorno é mínimo, mas eu sei que vai acontecer e eu sei que eu tô no caminho certo. Dessa vez eu não sinto que eu vou precisar recomeçar em nada, eu não tenho medo do futuro. Eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tenho o dia a dia que eu gosto de viver. Hoje eu vejo a minha vida e o quanto eu sou leve,
o quanto eu não participo desses problemões que existem no mundo, e eu me sinto leve, e o quanto a minha vida era pesada. Eu acordava, hoje eu acordo umas 5:30 da manhã, que eu gosto de meditar com calma, ler a Bíblia com calma, no silêncio, quando tá quase a cidade inteira dormindo ainda, em silêncio, entendeu? Ter ali o meu momento de café, né? Um momento que eu posso rezar, dedicar o meu dia pro espírito. Eu gosto de ter esse momento sozinha, e eu acordo cedo. Não vou dizer que é tão cedo quanto algumas pessoas, mas eu já falei, né? Tipo, já me chamaram pra ir na academia bem cedo. Que a hora que abre é às 5:30, é a hora que eu tô acordando. Eu falei assim, não, é muito cedo. Ai, mas você fica de mimimi, acordar cedo é fácil, é questão de costume. Gente, eu acordava 4:20 da manhã. Num frio, que é onde eu morava, era tipo 0 graus, era a temperatura normal. Quando tava 10 graus, a gente tava achando calor. Então, era todos os dias. Eu acordava às 4:20 da manhã para estar na academia às 6. E eu fazia a minha marmita, eu meditava, eu fazia tudo o que eu faço hoje. Mas eu tinha que acordar às 4:20 da manhã para fazer isso. Num frio de lascar. O meu dia inteiro era um dia pesado, era uma rotina pesada, intensa. Onde eu andava para lá e para cá. Tinha dia que eu chegava do trabalho, eu tinha andado 14 quilômetros. E eu ainda ia na academia. Então, isso era uma rotina muito pesada para uma mulher, entendeu? Hoje eu vejo quando, tipo, tudo isso que eu fazia acabava negando o feminino dentro de mim. Além de estar num ambiente que era 100% masculino. Então, ficava aquele testosterona, assim, em mim o dia inteiro. Não tinha uma alma feminina, não tinha uma delicadeza no meu dia a dia. Então, hoje eu olho para minha vida e eu sei que eu tô fazendo certo para mim. Eu estou com a minha feminilidade em dia e o meu masculino quase em dia. Ele tá em dia porque eu tô seguindo o meu coração, mas eu vou ter certeza disso mesmo quando eu começar a ver o verdadeiro retorno. Mas eu sei que ele tá próximo e eu não temo. Eu não tenho mais esse medo de começar. Porque eu sei que talvez eu não vou falar que eu vou fazer essas coisas pro resto da minha vida. Eu já entendi que a vida é cíclica e que as coisas mudam todos os dias. Eu já entendi isso. Talvez eu não vou fazer isso o resto da minha vida, mas por enquanto é isso que eu quero fazer, é isso que eu aceito na minha vida e é isso que eu tô fazendo. Então, o que eu vim trazer aqui pra vocês, a mensagem de hoje é essa: decidam o que vocês querem. E façam aquilo, ajam de acordo com aquilo. E essa é a parte mais difícil. O fazer é uma energia que não está intrínseca a gente. É uma energia masculina. É botar ação nas coisas. E isso pra gente é um pouco difícil, além de ser a força da inércia, né? Uma coisa que tá parada, ela tende a ficar parada. Porque você precisa se movimentar, fazer, dar uma carga, né? Uma força. Você tem que fazer a primeira força para pôr aquela coisa em movimento. Mas assim que ela entra em movimento, se você botou ela a 20 km por hora, ela vai andar 20 km por hora. Ela não vai mais tender a zero. A não ser que você faça alguma coisa que ela tenda a zero. A não ser que você coloque um obstáculo. Entendeu? Ela vai parar. É igual um carro que está em movimento. Se ele bate numa árvore, ele para. Tem um obstáculo lá. E assim também é a força da inércia na nossa vida. E eu vejo até pelas coisas novas que eu comecei a fazer, a parte mais difícil é começar, é sair da inércia. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, então eu tinha muita vergonha de aparecer na internet mostrando o meu trabalho. E não é que eu apareço hoje, mas eu precisei colocar a minha cara uma vez, a primeira vez. As pessoas precisaram me ver para saber com quem elas estavam falando. Mas as outras coisas, é tudo sobre o meu trabalho. Ninguém mais precisa ver quem eu sou. Se você tá com dúvida, vai lá no meu último post, vai estar lá, meu primeiro, né, que hoje é o último. Vai estar lá quem eu sou, entende? Mas é a primeira força que se faz, que é a única e necessária. E a mesma coisa com o canal. Às vezes eu me vejo assim, eu acho até que é espiritual isso. Que eu tenho coisas pra falar, quero vir trazer e acabo não conseguindo tempo. Ou acabo delegando tanto que eu não venho e não trago. Aí depois, da próxima vez, é sempre alguma coisa que aconteceu e eu tenho que trazer.
Então, não é fácil mesmo criar essa rotina. Mas nada na vida é fácil criar rotina. Nada na vida é fácil criar rotina. Nem de exercício, nem de alimentação, nem de trabalho, nem de limpeza da casa. Às vezes a gente limpa num dia, numa semana, e na outra semana no outro. Ou na outra semana a gente ainda pula. Então a vida é assim, cíclica, é variável. A gente tenta botar ordem. E isso parte da gente. Então assim que a gente decide o que quer e segura aquela ideia para sempre. E sem pensar muito. Sem pensar nos comos. Você pode pensar na ideia, mas não pensa nos comos. Assim que quando você toma uma decisão, a primeira coisa que você tem que fazer vai aparecer para você. Você tem que ficar atenta aos detalhes. E atenta aos detalhes, você vai dar o primeiro passo. A segunda coisa vai aparecer para você. Aí você vai dar o segundo passo. Quanto mais conectada você estiver com você mesmo, com mais facilidade você vai desvendando esse passo a passo. E vai manifestando na sua vida. E o que eu vim trazer aqui é isso, é que nesse meio assim de rendição, onde as pessoas falam muito sobre não sinto nada pelo meu gêmeo, eu sinto. Eu sinto um amor imenso, mas é um amor que não precisa ficar esperando por provas, aquelas provas de amor impossível que o ego tanto quer. Eu não espero por prova, eu não espero por aceitação, eu não espero por nada, e eu consigo amar de longe. Essa é a melhor parte. É a melhor parte, é saber que, tipo assim, o físico não é importante, mas não é tanto assim. Porque eu sou energia feminina, gente. O espiritual, pra mim, é o que vale mais. E hoje eu me sinto amando assim. Mas uma coisa que eu tenho certeza, é que eu não desisti da minha união. E eu não falo nem união física, é a união entre as almas, é a fusão eterna. Eu não desisti disso. Eu não sei quando vai acontecer, né? Nesse espaço de tempo gigante. Claro que vai começar pela união física, né? Ou não também. Mas eu não desisti. Eu sei que vai acontecer. E eu sei que a gente tá no caminho certo. Porque quando eu sou e manifesto uma coisa, a minha chama gêmeas não tem chances de escolher. Ela não tem chance de escolher. Ela vai ser por ressonância magnética. Física quântica. É isso, gente. Por hoje eu fico por aqui com essa mensagem pra vocês. Então, obrigado pelo seu tempo. Até a próxima.